Oi, pessoal. Então, agora a gente tá na semana 19, tá? E na parte de língua portuguesa, nós vamos começar a unidade 6, frutas e frutas, tá? Nessa unidade, aqui, ó. Neste capítulo, você vai ler textos que falam de um mesmo tema, mas que são escritos de diferentes formas, tá bom? Então, vamos lá, para nossa roda de conversa aqui, tá? Essas questões vocês podem responder aqui mesmo na apostila, aqui na frente da pergunta, tá bom? Olha só. Com os colegas, responda as questões a seguir. Se a gente tivesse com os colegas todos na sala, a gente ia bater papo, conversar sobre o assunto e fazer essas atividades juntos. Mas a gente está distante, então vocês vão aí ou conversar com o papai e com a mamãe, ou mesmo só prestar atenção no vídeo da Pro, tá bom? Então, olha só. Questão número 1. Com os colegas, responda as questões a seguir. Letra A. Você tem o hábito de comer frutas? Aí você vai colocar sim ou não, tá? Letra B. Quais frutas você costuma comer? Aí você vai colocar o nome das frutas, tá bom? Por que é importante ingerir frutas? Por que você acha que é importante comer frutas? Tá? Onde sua família adquire as frutas que você consome? Às vezes, a mamãe compra na feira, que é bem mais fresquinho, né? É bem mais assim, vem direto do produtor. Às vezes, compra no mercado, tá? Então, você vai colocar onde que. Às vezes também tem colegas que tem frutas no quintal, tem pé de árvore de frutas no quintal, tá bom? Então você vai colocar aí da onde sua família adquire as frutas que você consome, tá bom? Letra E. Já viu uma árvore frutífera? Você já viu uma árvore de alguma fruta? Aí você vai colocar sim ou não, tá? F. Você sabe quais são as frutas produzidas na região onde você mora? Ó, aqui tem uma questão interessante. Aqui na nossa região, na região do Alto Tietê e também aqui em Poá mesmo, há alguns anos atrás, a gente tinha aqui várias chácaras, vários sítios que produziam morango, tá? Tinha uma produção bem grande de morango aqui. Hoje já é menor, ainda tem, mas é menor, tá? Então a gente tem aqui a produção de morango. Em Suzano, tinha muitas. Em Suzano, ó, desculpa, em Ferraz, pertinho aqui de nós, tinha muitas chácaras de produção de uva, tá? Então, hoje ainda tem, mas é menos, tá bom? Então, a gente tem aqui morango, uva. Em Mogi, tem muita produção, ainda tem bastante produção de caqui, tá? Então, a gente tem morango, uva, caqui, tá bom? Então, essas são as frutas que a gente tem na nossa região, que são cultivadas aqui na nossa região, tá bom? Entre outras, né? Mas essas são as mais importantes, porque a produção era bem maior, tá? Vamos lá. Sem dizer o nome da fruta de que você mais gosta, descreva oralmente para que seus colegas adivinhem o nome dela. Diga que cor ela tem, quando está madura, se tem sementes ou caroço, se a casca é grossa ou fina e se dá em cachos ou em pencas, entre outras informações. Então, essa atividade seria bem legal se a gente tivesse na classe, né? Mas se vocês quiserem fazer com os pais, tá bom? Desenhe, número 3. Desenhe aqui
a fruta de que você mais gosta e registre a descrição que você fez dessa fruta aos colegas. Não faz mal. Se você se o papai e a mamãe não teve tempo de estar com você para você fazer essa descrição da fruta, não tem problema. Você pode fazer o seguinte: aqui nesse espaço, você vai desenhar a fruta, a sua fruta preferida, tá bom? E aqui do lado, nessas linhas, você vai colocar as características dela, tá? Se ela é redonda, se ela dá em cacho, se ela dá em penca, se ela é doce, se é azeda, que cor que ela é, tá bom? Beleza, então. Então, página 39. Agora, vamos para a página 40, tá? A leitura entrou na roda. Olha só, nós temos aqui o texto 1, ó, o texto 2 aqui embaixo e o texto 3, tá? Vocês acompanhem esse vídeo, sempre a Pro fala, acompanha o vídeo da Pro junto com a apostila, tá bom, gente? Quadro explicativo de reportagem, poema e crônica. Então, aqui nessa página, lembra que a gente falou lá em cima que a gente ia ver o mesmo tema, mas escrito de formas diferentes? Então, aqui nós temos o mesmo tema, nós estamos falando de. O nosso tema é fruta, tá bom? Só que no texto 1, o texto ele está em forma de reportagem, tá? Aqui, ó. Não, aqui é a reportagem, ó. Esse texto está em forma de reportagem, o texto 3. O texto 2, ele está em forma de crônica, tá? Descrevendo. Você não vai conseguir ler na sua apostila, tá, gente? Que eu tô olhando aqui na minha e as letras estão super pequenininhas. Não é para você ler o que está escrito aí. É para você ver o formato, a forma como o texto é escrito, tá bom? O texto 2, ele está escrito em forma de poema. O texto 2 já dá para a gente ler, porque as letrinhas estão maiores, tá? Então, olha só. Ilustres desconhecidas. Ele está em forma de poema, ó. Genipapo, sapoti, cajá, cajamanga, jacá, juá, framboesa, fruta-pão, açaí, cajuaçu e cupuaçu. São frutas que nunca vi. De algumas já ouvi falar, mas ainda não tive o prazer de ver, de tocar, de cheirar e de saborear. Já tomei suco de açaí, mas a fruta eu não vi. Já tomei sorvete de framboesa, mas nem sei se a fruta tem beleza. Se você encontrar essas frutas por aí, faça o favor de me apresentar. Aí elas serão musas do meu poema. Não dá para fazer boa poesia com cara, cor, cheiro e forma. Tá? Então, aqui, o mesmo tema, fruta, só que em forma de poema, tá bom? Então, ó, 3 textos escritos de formas diferentes, ó, mas com o mesmo tema, fruta, tá? Essa daqui é a página 40. Vamos para 41, tá? Essa semana a gente vai até a 41. Então, vamos lá. Na página 41, nós temos aqui a atividade 2. Aí você vai falar para mim, Pro, mas cadê o 1? O 1 tá aqui, ó. Ó o 1 aqui, ó. Com os colegas, leia o título e observe a diagramação dos textos que vocês leram. Então, o que é diagramação? É aquilo que eu estava falando para vocês, a forma como o texto está escrito, tá? Então,
Aqui, ó, a gente lê o título, ó, ABC das frutas, tá? Esse é o título do texto 1. O texto 2, o título Ilustres Desconhecidas, está em poesia. O texto 3, aqui, ó, um estudo sobre as frutas, está em forma de reportagem, tá legal? Então, vamos para o número 2, então. Número 2. Copie cada um dos títulos e depois responda as questões propostas. Então, aqui, vocês vão colocar o título do texto número 1, depois o título do texto número 2 e o título do texto número 3, tá bom? Letra A. Pelos títulos e pelas imagens, é possível saber qual o universo temático desses textos? É possível, a gente olhando aqui nos textos, é possível a gente saber o tema desses textos? Já falei sobre o tema, tá? Então, você vai colocar aqui sim ou não. Olhando pelos títulos e pelas imagens, é possível saber qual o universo temático. O universo temático é o tema, tá? É o assunto sobre o que o texto está falando. É possível saber qual o universo temático desses textos? Sim ou não? Fácil, né? Letra B. Assinale com um X o tema tratado nesses textos. Então, nesses textos lá em cima que a gente viu, o tema é verduras, legumes ou frutas. Aí você vai fazer um xizinho na resposta que você achar que é certa, tá bom? Letra C. Escreva em que textos foram utilizados fotografias e em qual ou quais foram utilizados desenhos, tá? Então, observe bem, ó. Fotografias, volta lá, ó. Fotografias e desenhos, tá? Então, e esse daqui não tem desenho nem fotografia. Então, você vai colocar aqui. Em que textos foram utilizados fotografias e em que texto foi utilizado desenho. Aí você vai colocar o texto 1, o texto 2, o texto, tá? Fotografias foi utilizado em qual? Aí você vai colocar texto tal. Desenho, texto tal. Letra D. Por meio das imagens, é possível saber qual texto tem linguagem expositiva, informativa e em qual a linguagem é literária? Vamos lá. Interrompidos por uma mensagem, mas tudo bem. Vamos lá. Por meio das imagens, é possível saber qual texto tem linguagem expositiva, informativa. Primeiro, o que é expositivo, informativo? É quando tem imagem e texto. Quando tem imagem e texto. Figura, foto e texto. Isso é expositiva, linguagem expositiva, informativa. Quando tem figura, foto, desenho e texto, é expositiva, informativa. Quando tem só texto e um formato, uma forma própria de se escrever o texto, é linguagem literária, tá? Então, vamos voltar um pouquinho aqui em cima no texto, tá? Olha, nós temos aqui o texto 1, tem fotos e tem texto. O texto 2, ele não tem fotos e só tem o texto. E o texto, ele tem uma forma certa de ser escrito. Ele é escrito em estrofes, em pedacinhos, ó. Tá vendo? Aqui, ó, pula a linha, ó. Tá vendo, ó? Então, a poesia, o poema, é um texto literário. Ele tem uma forma certa de ser escrito, tá?
Ó, tá vendo as estrofes, ó, os pedacinhos do texto, ó, tá? Então, vamos lá, vamos voltar aqui. Por meio das imagens, é possível saber qual texto tem linguagem expositiva, informativa e em qual a linguagem literária? Não deixar espaço para responder? Você vai colocar aqui no cantinho, ó. Depois aqui da pergunta, aqui perto aqui aqui, perto do ponto de interrogação, aqui quando termina a pergunta, você vai colocar se é possível ou não, tá? Então, presta bem atenção na pergunta. Por meio das imagens, é possível saber qual texto tem linguagem expositiva, informativa e qual tem linguagem literária? Sim ou não? É possível ou não é possível? Letra E. Analise a diagramação dos textos e assinale X na mídia em que eles foram publicados. Então, vamos lá. Mídia impressa ou mídia digital? Pro, que é isso? O que é mídia impressa e o que é mídia digital? Mídia impressa é quando você tem aí na sua mão a sua apostila. A sua apostila não está em forma de livro, não tem folhas, não está impresso no papel? Isso é mídia impressa, tá? Agora, essa apostila que nós estamos vendo aqui no nosso vídeo, isso é mídia digital, tá? Tudo que você vê no computador, na tela, é mídia digital, tá? Quando você vê no papel, é mídia impressa. Analise a diagramação dos textos e assinale X na mídia em que eles foram publicados. Aí na apostila de vocês, tá? Vocês estão com o livro aí na mão, tá? Tem folha, tá escrito, você está vendo o texto. Você está vendo o texto no papel. É mídia impressa ou mídia digital? Tá? Aí você vai fazer um xizinho aí na resposta correta. F. Relacione cada um dos textos aos seus portadores. Por isso, leia as referências. Então, vamos lá. O que é portador, tá? Portador é aonde o texto foi publicado. O texto, você pode encontrar texto, você encontra textos em todo quanto é lugar. Se você for no mercado, um cartaz que você vê no mercado é um texto. Jornal é um portador de texto. Não tem um monte de textos no jornal? É um portador de texto. Revista é um portador de texto. Livro é um portador de texto. Apostila é um portador de texto, tá? Então, vamos lá. Vamos relacionar cada um dos textos aos seus portadores. Para isso, leia as referências. O que é referências? Eu já expliquei isso para vocês, mas eu vou falar mais uma vez. Embaixo de todos os textos que a gente lê, tá vendo aqui, ó? Tá vendo aqui? Ó, o nome do autor, sempre o sobrenome vem primeiro. Então, Romeu Gabriela, então o nome da autora é Gabriela Romeu, mas sempre o sobrenome vem primeiro. Isso daqui é a referência do texto, tá? Gabriela Romeu, Cardoso, Clarice, são dois autores aqui. Então, Gabriela Romeu e Clarice Cardoso. E aí, quer experimentar? É o título aí do texto delas. Aonde saiu esse texto? Na Folha de São Paulo, no dia 5 de maio de 2007, na Folhinha, tá?
Então, a Folha de São Paulo, ele é o quê? É um livro? É uma revista? É um jornal? É um jornal, tá? Então, esse texto aqui, ele saiu no jornal, tá bom? O portador desse texto aqui é o jornal, porque está aqui na referência, ó, tá falando aqui na referência. Vamos para o texto 2. Olha a referência do texto 2, ó, o nome do autor, José Elias. Sempre vem o sobrenome na frente. Então, Elias José. Poesia e Fábula, Doce e Gostosa é o nome do livro aonde está esse texto aí, tá? Foi publicado em São Paulo pela FTD, que é o nome da editora, tá? 2006, página 34 e 35. Então, esse texto aqui, ele está num livro, tá? Nas páginas que está aqui na referência aqui embaixo. Então, o portador desse texto é um livro. Tá legal? E aqui? Aqui, ó, vamos na referência. Ó, Índigo, um estudo sobre as frutas, Folha de São Paulo, 20 de agosto de 2005, na folhinha de novo, tá? De novo, Folha de São Paulo. O portador desse texto é um jornal. Ok? Vamos lá? Vamos aqui. Então, nós vamos ligar, ó, ABC das frutas. ABC das frutas, que é o texto 1. O portador de texto dele é jornal ou livro? Vocês vão ligar o texto, o título do texto, ao portador dele, aonde que ele foi publicado, aonde ele está. Se é no jornal ou se é num livro, tá bom? Ilustres desconhecidas. Aonde que ele tá? O portador de texto desse texto é o jornal ou é um livro? Um estudo sobre as frutas. Qual é o portador de texto? Jornal ou livro? Nós vimos na referência, nas referências dos textos lá em cima, tá bom? Bom, 3. Leia silenciosamente o texto a seguir, depois aguarde as orientações do professor para fazer a leitura em voz alta. Bom, aí já terminamos a página 41. Essa leitura que eu tô falando aí vai ficar para outra semana, tá legal? E assim a gente encerra aqui, nessa questão aqui, na letra F, nós encerramos a semana 19 de língua portuguesa, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, tá? Estudem, prestem atenção, leiam, tá? Façam suas lições, um pouquinho de cada vez, uma matéria por dia, tá bom? E qualquer dúvida, é só me chamar, tá? Boa semana, beijo pra vocês.